Olá! Hoje é o capítulo 34. Ele é um pouquinho mais longo, gente, mas eu acho que para dividir vai ficar meio esquisito, tá? Ficar dois vídeos muito curtinhos. Vamos encarar? Um vídeo um pouquinho mais longo. Toda a corte se deslocara para Tebas naqueles meados de setembro para participar da grandiosa festa de Opet, durante a qual o faraó se comunicaria com Amon, o deus oculto, que regeneraria o Ka do seu filho, encarregado de o representar na terra. Nenhum nobre podia estar ausente da grande cidade do sul durante esses 15 dias de regozijo. Se as cerimônias religiosas eram reservadas a alguns iniciados, o povo divertia-se e os ricos recebiam-se uns aos outros em suntuosas vilas. Para Ameni, a viagem fora um calvário. Por ser obrigado a levar consigo diversos papiros e o seu material de escriba, detestava esse tipo de deslocamento, pois perturbavam seus hábitos de trabalho. Apesar do mau humor, preparara aquela migração com o maior cuidado para que Ramsés ficasse satisfeito. O príncipe mudara desde o seu regresso. O temperamento tornara-se mais sombrio e retirava-se muitas vezes para meditar. Ameni não o importunava, limitando-se a fazer-lhe um relatório diário sobre as suas atividades. Como escriba real e oficial superior, o príncipe tinha que resolver uma série de pequenos problemas administrativos, dos quais o secretário particular o aliviava. Pelo menos no barco que navegava para Tebas, Ameni estava livre de Izete a Bela. Todos os dias, durante a ausência de Ramsés, ela tentara extorquir informações que ele não possuía. Como o encanto da jovem não o impressionava, as trocas de pontos de vista eram bastante agressivas. Quando Izete pedira a Ramsés a cabeça do seu secretário, o príncipe mandara-a calar-se sem contemplações, e a zanga durara vários dias. A bela nobre tinha que se convencer de que ele nunca trairia os seus amigos. Na sua diminuta cabina, Ameni redigia cartas nas quais Ramsés colocava o seu selo. O príncipe veio sentar-se numa esteira ao lado do escriba. Como pode suportar um sol tão quente? Espantou-se Ameni. Se estivesse no seu lugar, cairia fulminado em menos de uma hora. Ele e eu nos compreendemos. Eu o venero e ele me alimenta. Não vai parar de trabalhar para contemplar a paisagem? A ociosidade põe-me doente. A sua última viagem não parece ter-lhe feito muito bem. É uma crítica? Tornou-se muito solitário. A sua atitude me influencia. Não caçoe de mim e guarde seu segredo. Um segredo. Sim, tem razão. Então, já não tem confiança em mim. Pelo contrário, você é o único ser que pode compreender o inexplicável. Seu pai o iniciou nos mistérios de Osíris? Perguntou Ameni com um olhar ávido. Não, mas levou-me ao encontro dos meus antepassados. Dos seus antepassados. Todos os seus antepassados. Ramsés pronunciara estas últimas palavras com tal gravidade que o jovem escriba ficou perturbado.
O que o príncipe vivera fora, sem dúvida, uma das etapas essenciais da sua existência. Ameni fez então a pergunta que lhe queimava os lábios. O faraó modificou o seu destino? Abriu-me os olhos para uma outra realidade. Encontrei o Deus Set. Ameni estremeceu. E está vivo. Pode tocar-me. Se qualquer outro tivesse tentado enfrentar Sete, não o acreditaria. Você é diferente. Não sem alguma apreensão, a mão de Ameni apertou a de Ramsés. O jovem escriba deu um suspiro de alívio. Não se transformou num gênio mau. Nunca se sabe. Eu saberia, já não se parece com Izete a Bela. Não seja severo demais com ela. Não tentou interromper a sua carreira? Hei de mostrar-lhe o seu erro. Não conte comigo para me mostrar amável. A propósito, você anda muito solitário e um tanto rabugento. As mulheres são perigosas. Prefiro o meu trabalho. E você devia se interessar pelo papel que vai desempenhar durante a festa de Opet. O seu lugar ficará situado no primeiro terço do cortejo e usará uma túnica de linho nova com mangas plissadas. Chama sua atenção para a fragilidade da peça. Deve manter-se correto e não fazer movimentos bruscos. Está me impondo provas difíceis. Quando se está animado da energia do Deus Sete, tudo não passa de uma brincadeira. Canaã e a Sírio-Palestina pacificadas, a Galiléia e o Líbano dominados, os beduínos e os núbios vencidos, os hititas mantidos à distância para além de Oronte, agora o Egito e Tebas podiam realizar a festa sem qualquer receio. Tanto ao norte como ao sul, o país mais poderoso da terra tinha controlado os demônios que apenas sonhavam apoderar-se das suas riquezas. Em 8 anos de reinado, Sete impusera-se como um grande faraó que as gerações futuras haviam de venerar. Segundo algumas inscrições, a morada eterna de Sete, no Vale dos Reis, seria a maior e a mais bela jamais construída. Em Karnak, onde trabalhavam diversos arquitetos, o faraó em pessoa dirigia um grande canteiro de obras e ninguém poupava elogios ao templo da margem oeste, em Gournak, destinado a celebrar o culto do Ka de Sete e sua força espiritual para a eternidade. Os mais conservadores admitiam atualmente que o soberano tivera razão em não se lançar numa guerra incerta contra os hititas e em canalizar as energias do país para a construção de santuários de pedra, receptáculos da presença divina. No entanto, como explicava Shennara a notáveis interessados, essa trégua não fora aproveitada para desenvolver as trocas comerciais, única alternativa para apagar rivalidades. Um grande número de notáveis esperava com impaciência a chegada do filho mais velho do faraó, porque era semelhante a eles. A austeridade de Sete e o seu gosto pelo segredo atraíam-lhe sólidas inimizades, considerando-se alguns muito pouco ouvidos. Com Shenar, a discussão era mais fácil, encantadora, agradável,
sabia conquistar as boas graças de uns sem contrariar os outros, prometendo a cada um aquilo que ele desejava ouvir. Para ele, a festa de Opet seria uma nova ocasião para ampliar a sua influência, conquistando a amizade do grande sacerdote de Amon e da sua hierarquia. É verdade que a presença de Ramsés o incomodava, mas aquilo que receara, depois da recusa incompreensível de Sete em nomeá-lo vice-rei da Núbia, não tinha se verificado. O faraó não concedera qualquer privilégio ao filho mais novo, que se satisfazia, como tantos outros descendentes reais, com uma existência luxuosa e indolente. Com efeito, Shinar não tivera motivo de recear Ramsés e de considerá-lo como um rival. A sua vitalidade e o seu físico eram mera ilusão, pois não tinha qualquer envergadura. Nem sequer seria necessário nomeá-lo vice-rei da Núbia, uma função que lhe era demasiado pesada. Shinar pensava num posto honorífico, tal como lugar-tenente dos carreiros. Ramsés disporia das melhores montadas e reinaria sobre uma pequena equipe de brutamontes, enquanto Izete a Bela admiraria a musculatura do seu rico marido. O perigo vinha, porém, do outro lado. Como convencer Sete a permanecer mais tempo nos templos e a imiscuir-se cada vez menos nos negócios do país? O rei podia mostrar-se cioso das suas prerrogativas e atrapalhar os empreendimentos do regente. Competia a Shinar saber mentir com habilidade e orientá-lo sem choques para a meditação sobre o além. Multiplicando os contatos com os negociantes egípcios e estrangeiros, cujo discurso pouco interessa, tinha aos olhos... Multiplicando os contatos com os negociantes egípcios e estrangeiros, cujo discurso pouco interesse tinha aos olhos do monarca, iria ocupando um espaço crescente e rapidamente se tornaria indispensável. Era preciso, sobretudo, não o atacar de frente, mas estrangulá-lo progressivamente numa rede de influências da qual não tomaria consciência tão depressa. Shinar tinha também que neutralizar sua irmã dolente. Faladora, inútil e curiosa, não lhe seria de qualquer utilidade no quadro da sua política futura. Por outro lado, despeitada por não ocupar uma posição de primeiro plano, aliaria contra ele diversos nobres ricos e, portanto, indispensáveis. Shinar chegara a pensar em oferecer à dolente uma enorme vila, rebanhos e um exército de criados, mas ela nunca se satisfaria, porque, tal como ele, tinha o gosto pelas intrigas e pelas conspirações. Ora, dois crocodilos não podiam coabitar no mesmo pântano, mas a irmã não tinha estrutura para lhe resistir. Eu estou achando que vai ficar muito longo esse capítulo. Vocês aguentam? Izete a Bela experimentou um quinto vestido, não lhe agradando igualmente aos 4 anteriores,
muito comprido, muito largo, pouco plissado. Enervada, ordenou à criada que arranjasse outra oficina de tecelãs. Pela importância do grande banquete que encerraria a festa, devia ser a mais bela, desprezar Shenar e seduzir Ramsés. A cabeleireira chegou, apressada. Depressa, depressa, sente-se para que eu a penteie e coloque uma peruca de cerimônia. Qual a razão de tanta precipitação? Uma cerimônia no templo de Golnar, na margem oeste. Mas não estava prevista. Os rituais só começam amanhã. No entanto, é assim. Toda a cidade está em ebulição. Temos de nos apressar. Contrariada, Izete a Bela contentou-se com um vestido clássico e uma discreta peruca, que não evidenciava sua juventude e graciosidade, mas não perderia por nada aquele encontro inesperado. O templo de Golnar, uma vez terminado, seria consagrado ao culto do espírito imortal de Sete, quando esse tivesse regressado ao oceano de energia, depois de ter encarnado, no período de uma existência, no corpo de um homem. A parte secreta do edifício, onde o rei estava representado no cumprimento dos rituais tradicionais, encontrava-se ainda nas mãos dos escultores. Nobres e altos funcionários amontoaram-se em frente da fachada do santuário, num grande pátio a céu aberto, que em breve seria aterrado com um pilão. Receando a inclemência do sol, apesar da hora matinal, a maior parte abrigava-se sob portáteis guarda-sóis retangulares. Ramsés, divertido, observava aqueles grandes personagens enfeitados com extremo requinte. Vestidos compridos, túnicas de mangas estufadas e perucas negras davam-lhes um ar imponente. Compenetrados da sua importância, mostrar-se-iam servis assim que Sete aparecesse e farejariam o chão para não lhe desagradar. Os cortesãos, melhor informados, afirmavam que o rei, depois de ter celebrado os rituais da manhã em Karnak, faria uma oferenda especial ao deus Amun, na sala da barca do templo de Golnar, a fim de que o seu Ka fosse exaltado e o seu poder vital não diminuísse. E ali estava a razão do seu atraso, que impunha uma penosa provação física aos notáveis mais idosos. Sete revelava, por vezes, falta de humanidade. Shenar prometeu a si mesmo evitar esse tipo de erro e explorar da melhor forma possível as fraquezas de uns e de outros. Um sacerdote de crânio raspado, usando uma veste branca simples e correta, saiu do templo coberto. Empunhando um longo bastão, abriu caminho. Espantados, os convidados para aquele cerimonial desconhecido afastaram-se à sua passagem. O sacerdote parou em frente a Ramsés. Acompanhe-me, príncipe. Muitas mulheres murmuraram, observando a beleza e elegância de Ramsés. Izete, a Bela, sentiu-se transportada de admiração. Shenar sorriu. Afinal, tinha conseguido. O irmão seria proclamado vice-rei da Núbia antes da festa de Opet e enviado imediatamente para essa longínqua região de que ele tanto gostava. Perplexo, Ramsés transpôs o limiar do templo coberto,
seguindo o indicador de caminhos que se dirigia para a parte esquerda do edifício. A porta de cedro fechou-se atrás deles. O indicador de caminhos colocou o príncipe entre duas colunas em frente a 3 capelas mergulhadas na obscuridade. Da capela do centro veio uma voz grave, a de Sete. Quem é você? O meu nome é Ramsés, filho do faraó Sete. Neste lugar secreto, inacessível aos profanos, celebramos a presença eterna de Ramsés, nosso antepassado e fundador da nossa dinastia. A sua figura, gravada nestas paredes, viverá para sempre. Compromete-se a prestar-lhe culto e venerá-lo? Comprometo-me. Nesse instante, sou Amon, o Deus oculto. Venha até mim, meu filho. A capela iluminou-se. Sentados em 2 tronos, o faraó Sete e a rainha Touia. Ele tinha a coroa de Amon, identificável pelas suas 2 altas plumas, e ela a coroa branca da deusa Maud. O par real e o par divino confundiam-se. Ramsés era identificado com o Deus Filho, completando assim a Trindade Sagrada. Perturbado, o jovem não imaginava que o mito, cujo significado somente era revelado no segredo dos templos, fosse assim encarnado. Ajoelhou-se perante os 2, descobrindo que eram bem mais do que seu pai e sua mãe. Meu filho bem-amado, declarou Sete, recebe de mim a luz. O faraó impôs as suas mãos sobre a cabeça de Ramsés, e a grande esposa real agiu da mesma forma. O príncipe sentiu imediatamente o prazer de um calor muito doce. Nervosismo e tensão desapareceram, dando lugar a uma energia desconhecida que penetrou em cada fibra do seu ser. A partir de agora, viveria pelo espírito do par real. Fez-se silêncio quando Sete apareceu no limiar do templo, com Ramsés à sua direita. O faraó trazia a coroa dupla, simbolizando a união do Alto e do Baixo Egito. Um diadema cingia a fronte de Ramsés. Shenar sobressaltou-se. O vice-rei da Núbia não tinha direito àquele diadema. Era um erro, uma loucura. Associo o meu filho Ramsés ao trono, declarou Sete com a sua voz grave e potente, para que possa ver o seu desempenho enquanto sou vivo. Nomeio-o regente do reino, e a partir de agora participará de todas as decisões que eu tomar. Aprenderá a governar este país, a velar pela sua unidade e pelo seu bem-estar. Estará à cabeça deste povo, cuja felicidade será mais importante do que a sua própria. Lutará contra os inimigos do exterior e do interior e fará respeitar a lei de Maat, protegendo o fraco do forte. E assim será, porque grande é o amor que dedico a Ramsés, o filho da luz. Shenar mordeu os lábios
esperando aquele pesadelo dissipar-se. 7, retratando-se, e Ramsés desfalecendo e renunciando a uma função demasiado pesada para os seus 16 anos. Mas o ritualista, por ordem do faraó, prendeu ao diadema um uraeus de ouro, representação da cobra, cujo sopro inflamado destruiria os adversários visíveis e invisíveis do regente, do futuro faraó do Egito. Terminada a breve cerimônia, as aclamações elevaram-se no céu luminoso de Tebas. Gente, quase que eu não consegui ler. Que coisa mais linda essa cerimônia, gente. Eu acho que os que acompanham aqui as leituras há tempo já conhecem esse meu lado, né? Mas é assim que eu sou. Ó, falei que o vídeo ia ficar longo, mas valeu a pena, não valeu? Oh, foi maravilhoso. Tchauzinho, não vou me alongar mais. Hoje eu deixo um beijo para vocês.